Hoje nós vamos iniciar com o estudo da Resolução 5 de 2009. Essa resolução, ela fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, tudo que a gente vai estudar sobre educação infantil vem resumido nessa resolução. Nós iniciamos o estudo por ela porque acreditamos que ela vai fazer um resumo de tudo aquilo que vocês vão ver depois nos autores. A resolução número 5, ela foi publicada em 2009, como eu disse, e ela fixa todas essas regras para as escolas de educação infantil. Então, o artigo 1º, ele vem dizer que as diretrizes curriculares da educação infantil, elas devem ser observadas nessa resolução e devem organizar as suas propostas pedagógicas com base nela. Então, todas as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil estarão pautadas nessa diretriz. As diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, elas devem se articular com as diretrizes de educação básica. Por quê? Simplesmente pelo fato da educação infantil ser a primeira etapa da educação básica, né? Então, se nós lembrarmos, a educação básica, ela é dividida em 3 etapas. Nós temos a primeira, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Portanto, a diretriz curricular de educação infantil é a primeira etapa da educação básica, logo, ela tem que estar adequada e alinhada com as diretrizes da educação básica. Então, elas vão reunir os princípios, os fundamentos, os procedimentos que são definidos pela Câmara da Educação Básica e pelo Conselho Nacional de Educação, tanto para planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas e curriculares. O currículo da educação infantil, aqui no artigo 3º, o que vem é o conceito de currículo, e ele é bem importante. A gente precisa estudar ele para o concurso, porque quando a gente fala em currículo, nos remete logo à grade curricular, e a educação infantil, ela não tem aula. Né? Então, a educação infantil, ela é organizada através de brincadeiras e interações. Então, os professores de educação infantil, eles organizam um conjunto de atividades. Então, reparem que nesse artigo 3º, nós temos aí o currículo da educação infantil concebido como um conjunto de práticas. Um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Esse é o objetivo da educação infantil em todas as suas instituições, promover o desenvolvimento integral dos bebês e das crianças de 0 a 5. O artigo 4º, ele vai trazer a questão da proposta pedagógica da educação infantil. E é interessante porque ela vem dizer, nesse artigo 4º, que as crianças, elas são o centro do planejamento curricular. Ou seja, todo o nosso planejamento curricular tem que ser pautado na criança, respeitando a criança enquanto sujeito histórico e sujeito de direitos, né? Então, eu tenho que considerar a criança como um sujeito histórico, um sujeito que pensa, um sujeito que brinca, um sujeito que imagina, que fantasia, que deseja, que aprende, que observa, que experimenta, que narra, que questiona, que constrói sentidos sobre a natureza, a sociedade e, acima de tudo, um sujeito que produz cultura. E isso é muito importante a gente entender para o concurso, né? A criança, ela não está só recebendo a cultura, ela também produz cultura nas suas interações. Então, a criança é um sujeito histórico, é um sujeito de direitos que produz cultura. O artigo 5º, ele vai dividir os 2 tipos de atendimento na educação infantil. Então, ele vai dizer que a educação infantil ela pode ser oferecida em creche ou em pré-escola. Lembrando que a educação infantil, ela atende as crianças de 0 a 5, não é? Então, nas creches, a gente vai atender os bebês e as crianças de 0 a 3. E na pré-escola, vamos atender as crianças de 4 e 5. Então, a educação infantil, conforme o artigo 5º,
primeira etapa da educação básica é oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos. E isso é extremamente importante para nós. A escola, o espaço institucional, ele não é doméstico, ou seja, não é uma extensão da casa da criança. A criança, ela não vai para a instituição de educação infantil apenas para comer, para dormir, para tomar banho, né? Isso é uma visão assistencialista da educação infantil que nós tínhamos há muito tempo atrás. Então, com todos os estudos, todas as publicações, o processo de ensino que foi avançando, nós percebemos que os estabelecimentos educacionais, tanto públicos quanto privados, eles não só cuidam, mas eles educam. Então, educar e cuidar na educação infantil são elementos indissociáveis. Então, esses estabelecimentos, públicos ou privados, eles educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em 2 tipos de jornada, ou a jornada integral ou a jornada parcial. E interessante ainda ressaltar, conforme o artigo 5º, que eles são regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino. Ou seja, não se pode abrir simplesmente uma instituição de educação infantil a qualquer dia sem nenhuma autorização. Ela tem que ter a autorização e a avaliação do poder público. Ainda no artigo 5º, o parágrafo 1º, ele traz algo bem interessante. Ele vai dizer para nós que é dever do Estado, nação, garantir a oferta de educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Não pode haver seleção alguma para a criança ingressar na educação infantil. Já no parágrafo 2º, ele vai dizer para nós que é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março. Que é o dia em que ocorre a data corte. É a data corte que nós temos para a educação infantil. Essa mesma data corte é utilizada para o ensino fundamental. Vocês podem ver logo em seguida no parágrafo 3º. As crianças que completam 6 anos, após o dia 31 de março, elas devem ser matriculadas na educação infantil. Então, só para a gente fechar esse pensamento, como que a gente estuda isso para o concurso? A partir do dia 31 de março, a criança nasceu a partir dessa data, ela vai ser matriculada na educação infantil. A criança que nasce antes disso, ela vai para o ensino fundamental. Então, se ela completou 6 anos antes de 31 de março, ela inicia o ano já no ensino fundamental. Vejam, eles começam com 5 aninhos e vão fazer 6 anos até 31 de março e já vão estar matriculados no ensino fundamental. Então, essa é a data corte que a diretriz curricular nacional traz para nós. A data de 31 de março é que define o ingresso das crianças tanto na educação infantil quanto para o fundamental. O parágrafo 4º, ele vai dizer sobre a frequência na educação infantil. Nós sabemos, lá na LDB, que existe uma frequência mínima na educação infantil de 60%. Porém, o que a diretriz vem trazer para nós é que a frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Ou seja, mesmo que a criança não atinja essa frequência, ela não pode ser retida. Não há retenção na educação infantil sob hipótese alguma. E isso é importante a gente saber para o concurso. O parágrafo 5º, ele vai garantir às crianças vagas em creche pré-escolas que devem ser oferecidas próximas das suas residências. Então, a mãe, quando ela vai solicitar uma vaga na creche, uma vaga na pré-escola, ela tem o direito de requerer uma vaga próxima à sua residência. Lembra lá, no artigo anterior, quando se falou de jornada parcial e jornada integral? Agora, o parágrafo 6º, ele vai definir para a gente a quantidade de horário em cada uma delas. Então, ele vai dizer assim, é considerada a educação infantil em tempo parcial a jornada de, no mínimo, 4 horas diárias. Ou seja, não pode haver uma instituição de educação infantil no Brasil
com menos de 4 horas diárias de funcionamento. E em tempo integral, a jornada ela tem que ter duração igual ou superior a 7 horas diárias. Apenas a unidade que tem a duração igual ou superior a 7 horas diárias é que vai ser considerada uma instituição de educação infantil que atende e promove o tempo integral. Então, esse é o tempo das crianças, essas são as jornadas das crianças nas instituições de educação infantil. Ou parcial, no mínimo 4 horas, ou integral, com duração igual ou superior a 7 horas. O artigo 6º, ele adora cair no concurso. Todos os concursos de educação infantil trazem essa questão muito objetiva nas suas provas, né? Então, sempre cai lá quais são os princípios da educação infantil e a gente tem que decorar. São 3 princípios: princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos, né? Então, o que é o princípio ético, né? Como eu trabalho ética na educação infantil? Quando eu trabalho com as crianças, desde pequenas, a questão da autonomia, coisas que elas possam aprender a fazer sozinhas, coisas que elas já consigam fazer sozinhas, né? Desde a sua alimentação, do autocuidado, mas trabalhar o princípio da autonomia na brincadeira, na escolha dos brinquedos, o princípio da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. E o princípio político? O que seria o princípio político na educação infantil? Seria a gente trabalhar com as crianças e com os bebês os direitos e deveres, né? Então, trabalhar o exercício da democracia, de escuta dos bebês e das crianças. Isso tem sido falado por muitos autores atualmente. E, por fim, os princípios estéticos. Princípio da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão, das diferentes manifestações artísticas e culturais, né? A gente trazer para as crianças essas diferentes manifestações, sensibilizar as crianças da diversidade cultural que existe no nosso país e no próprio mundo. Então, princípios éticos, políticos, estéticos tem que estar anotado aí no seu caderno, você não pode esquecer para o concurso. O artigo 7º, ele vai trazer para a gente que, na observância dessas diretrizes, a proposta pedagógica da instituição de educação infantil, ela tem uma função sociopolítica e uma função pedagógica. E aí, os incisos vão explicar para a gente o que seria essa função sociopolítica e pedagógica e como que eles vão desenvolver isso, né? Então, o inciso 1 vai trazer que é oferecendo condições, recursos para que as crianças usufruam dos seus direitos, tanto civis, quanto humanos, quanto direitos sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Eu não sei se vocês perceberam, mas educação e cuidado apareceu aqui novamente. Educar e cuidar são elementos indissociáveis na educação infantil. A gente não pode só educar, a gente não pode só cuidar. A gente tem que trazer esses 2 elementos nas nossas ações pedagógicas, sempre complementando a ação das famílias. O inciso 3, ele vai dizer que a gente consegue também a função sociopolítica e a função pedagógica, possibilitando tanto a convivência entre crianças e a convivência entre adultos e crianças. É interessante porque na educação infantil a gente tem uma mania de proteger as crianças das outras crianças, né? Então a gente protege a criança das crianças mais velhas, a gente protege a criança dos adultos, quando o único lugar onde as crianças estão separadas por faixa etária é na instituição de educação infantil. Ou seja, a criança precisa sim conviver com outras crianças mais velhas, mais novas, conviver com outros adultos, né? E também a questão da ampliação dos saberes e conhecimentos de diferentes naturezas. O inciso 4º, ele vai trazer ainda a necessidade da gente promover a igualdade de oportunidades educacionais, e isso é extremamente importante, entre crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e as possibilidades de vivência da infância.
Nós sabemos que muitas famílias conseguem dar condições para que as crianças tenham acesso aos equipamentos de cultura, de lazer, e muitas crianças não têm essa oportunidade. O único lugar que vai promover essa igualdade de oportunidades é a instituição de educação infantil. O inciso 5, logo em seguida, vai falar que nós também precisamos construir formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, com a democracia, com a sustentabilidade do planeta, com o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. É muito comum a gente ouvir falar de dominação étnico-racial, dominação de gênero, mas a dominação etária, reparem, ela está muito presente na instituição de educação infantil. Por quê? O que seria a dominação etária? Eu sei mais que você porque sou mais velho que você. Né? Então, eu sei mais que você porque eu sou adulto e você é criança. Então, percebe que quando a gente fala da necessidade de autonomia dos bebês e das crianças, da necessidade de escuta das crianças, do exercício de democracia, não pode haver uma dominação etária. As crianças, elas também têm direitos, elas também são sujeito histórico e elas também têm a necessidade de se comunicar, de fazer as suas exigências, de exercer a sua democracia, consequentemente, a sua cidadania. Então, dominação etária é algo que não pode existir numa instituição de educação infantil. A gente tem que lutar contra ela todos os dias. Então, nós vamos encerrar esse bloco por aqui e voltamos no próximo bloco e começamos pelo artigo 8º para a gente dar continuidade na resolução 5. Até lá!